Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, hoje o tema será promovendo saúde e bem-estar, equipamentos inovadores. Boa noite, eu resolvi mostrar para vocês um pouco aqui alguns equipamentos. Boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite para quem está chegando. Eu resolvi mostrar para vocês um pouco desses equipamentos alguns equipamentos que eu utilizo aqui na clínica, porque às vezes eu posto foto, vídeo aí e algumas pessoas ficam sem entender como que eles funcionam e o que de benefícios que eles podem trazer para vocês. E por isso eu resolvi fazer essa live hoje sobre esse tema e o que eles podem, promover aí de saúde e bem-estar na sua vida. Então, para começar a explicar um pouco sobre esses equipamentos, eu quero perguntar se vocês já ouviram falar sobre fotobiomodulação. Se alguém já ouviu falar ou se nunca ouviu falar, não sabe nem o que é isso, eu vou explicar melhor para vocês hoje. Então, quando eu falo de fotobiomodulação, claro que vai ter, assim, tem uma explicação aí mais da questão da teoria, como que esse processo vai acontecer no seu corpo, o que esses equipamentos vão produzir de efeitos, mas eu também vou explicar de uma forma mais fácil e que fique mais tranquilo para vocês entenderem como que funciona e o que pode trazer realmente de benefícios para vocês. Então, de uma forma mais teórica, a fotobiomodulação, ela vai fazer o quê? É uma aplicação de luz a um sistema biológico. Então, esse sistema, ele vai acontecer o quê? Quando acontece essa aplicação de luz. Ela é capaz de induzir um processo fotoquímico no seu corpo. E esse processo faz o quê? Produz adenosina trifosfato. O que é isso, Débora? É a famosa ATP, que é a nossa produção de energia no nosso corpo. E quem produz essa ATP são as mitocôndrias. Então, esse equipamento que mexe nessa questão da fotobiomodulação, ela vai pegar uma luz que vai estimular esse processo químico aí no seu corpo e faz o quê? Vai trazer alguns benefícios, como aumentar essa questão das mitocôndrias, então vai melhorar a questão... Isso, muito bem. Isso aí, energia mitocondrial. E aí, ele faz o quê? Essa produção no seu corpo vai aumentar a energia. O que vai trazer mais de benefícios? Vai trazer a questão também de regeneração do músculo, questão de analgesia, questão de desintoxicar o seu corpo. Então, esses aparelhos, eles vão influenciar isso no seu corpo. E aí, quando influencia isso, claro que você vai ter benefícios, né? Seja por uma questão de dor muscular, seja por uma questão que seu corpo está muito inflamado e está precisando passar por esse processo de desintoxicação, então isso vai ser estimulado. E aí, depois que eu falei esses nomes aí mais difíceis, como que é uma forma mais simples de explicar para vocês o que esses aparelhos vão fazer? Então, qual que é a luz, a primeira luz que o ser humano tem contato? É o sol. Então, o sol, nós já sabemos da importância dele para nossa vida. Então, não tem como a pessoa viver sem o sol. Então, por mais que a pessoa fique ali, as pessoas que ficam muito tempo acamadas no hospital, nós conseguimos perceber o quanto essas pessoas sentem, a diferença no corpo, na imunidade, quando você não está tendo contato com o sol. Então, tem equipamentos que vão ajudar? Tem, mas o sol já é alguma coisa, que eu falo que é a fotobiomodulação natural. Então, quando nós estamos ali expostos ao sol, ele vai fazer o quê? Muito se falou aí nos últimos tempos pela questão da Covid. Nós falamos muito da questão do aumento de vitamina D. Então, todo mundo começou a querer se preocupar, que horas que eu posso pegar o sol, como é que eu tenho que estar para pegar esse sol, faz mal ou não faz? Então, o sol, ele tem muitos benefícios, traz muitos benefícios, como essa questão, como eu falei, da vitamina D, a questão da saúde óssea, a questão do sono, a questão de melhorar a sua imunidade. Então, tem muitos benefícios. Então, como eu falei, nada melhor do que essa fotobiomodulação que esses aparelhos vão fazer. Você vai estar ali ao sol e vai ter também esses benefícios. Então, quando nós adoecemos,
que é a primeira coisa que muitas pessoas falam? Ai, meu corpo tá parecendo que tá sem energia, tá me dando aquela preguicinha, eu acho que eu vou gripar, eu acho que eu vou ficar doente. Vocês também não falam assim? A gente já não percebe na hora que o celular despertou ali, que eu abri o olho, que eu falo, parece que eu vou ficar doente. Você já começa a sentir isso. E aí, quando você começa a sentir que seu corpo está perdendo essa energia, o que está acontecendo? Está acontecendo a alteração dessas organelas que eu estava falando para vocês, que são as mitocôndrias, que são as responsáveis por dar esse aumento de energia para o nosso corpo. E aí, o que nós vamos fazer quando isso está acontecendo? Nós vamos utilizar essa terapia, né, complementar que eu faço aqui nos meus pacientes, que é justamente com algum desses equipamentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro aparelho que eu quero mostrar é a manta de LED. E como que funciona então essa questão da fotobiomodulação na prática? Então essa aqui, só pegar aqui. Então aqui, ó, essa é a manta de LED. E essa é aqui a parte que ela fica. Então ela já tá aqui ligada, mas eu vou ligar também para mostrar para vocês. Pode conciliar com suplementos? Sim, com certeza. Então assim, você vai usar esse aparelho, por exemplo, os pacientes vêm aqui na clínica e vão ficar, por exemplo, uns 40 minutos fazendo. E aí esse paciente que também precisa, né, da questão desse aumento de energia também, eu já indico para procurar alguém que possa suplementar. Se não me engano, né, ou pelo menos é o que eu utilizo, eu gosto muito da Q10 para isso. Você que entende melhor disso, já dá aí a sua dica sobre isso. Tem mais algum? Eu tô certa aí com a Q10? Tô utilizando de forma correta? Porque eu gosto muito. Me faz muito bem para essa questão. E aí, antes dele responder aí, vou já mostrando para vocês. Então, essa manta de LED é a que eu tava falando, que é o primeiro aparelho que eu quero mostrar para vocês. Então ela aqui está desligada e como que... Deixa eu ver aqui, pronto. Como que quando a gente liga. Então essa, ó, acho que dá pra ver aí, né? Porque eu não sei como é que fica em relação por conta da luz do celular. Mas aqui, ó, nós temos esses LEDs que são vermelhos e os LEDs infravermelhos. Então, essa manta, ela possui esses dois tipos de LEDs. Eu vou desligar porque acho que fica melhor, né, para vocês visualizar. Então, quando ela tá ligada, ela fica com esses LEDs aqui. Esses LEDs, eles aquecem um pouquinho o local. E aí, eu vou colocar exatamente no local que eu preciso estimular. Quando o meu paciente, ele tá com uma dor muscular, por exemplo, então eu vou colocar no local que está com a dor. Agora, se eu quero estimular o meu paciente a desinflamar esse corpo, a melhorar essa questão, né, dessas mitocôndrias, a questão de desinflamar mesmo, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos órgãos drenadores no nosso corpo, que ajudam muito nesse processo de desintoxicação. Então, que órgãos são esses? Nós temos o intestino, né, que é o nosso principal aí, muito também se fala sobre a questão do intestino e da importância que ele tem, né, na nossa vida. E aí o intestino, quando eu coloco essa manta nessa região para estimular essa área, ela vai facilitar o quê? Ela vai melhorar essa microbiota intestinal e isso vai facilitar com que esse paciente produza boas bactérias e vai auxiliar nesse processo. Aqueles pacientes também que estão com o intestino mais preso, eu também tenho um protocolo para poder fazer com eles para que melhore essa questão. E aí eu vou colocar então na região do intestino. Outros órgãos que também fazem parte desse processo seria o fígado, os rins, o pulmão e a pele. Então olha como esses órgãos são importantes para esse processo de limpeza. Então aquele paciente que me procura, não sei se vocês veem aí que eu posto nas segundas-feiras sobre o Saúde Integrativa, que é um programa que nós fazemos aqui na clínica. E ele tem vários protocolos, e um dos protocolos é voltado para essa questão de desinflamar o corpo dos pacientes. Então eu utilizo muito essa manta para isso. Então aquele paciente que chega aqui e fala, já tentei, eu tô tentando
comer melhor, mas nossa, eu não sinto energia, eu não tenho vontade de sair da cama, parece que não tá fazendo efeito, eu não tô perdendo peso, enfim. Esse paciente, ele tá me dizendo o quê? Que o corpo dele pode estar inflamado. E aí eu faço o quê? Vou utilizar essa manta de LED e vai ajudando nesse processo. E aí, aquele paciente que, eu passei por uma internação muito longa, tomei muitas medicações nos últimos 6 meses e agora eu tô precisando fazer aquela limpeza. Eu também vou utilizar essa manta para poder me ajudar nesse processo. Paciente pós-Covid, como eu fiz, e ainda tem, né? A questão do Covid ainda tá aparecendo muito, mas principalmente no começo, que as pessoas não estavam sabendo muito bem como lidar com isso. Então, aqueles pacientes que me procuravam, que falavam, nossa, Débora, depois do Covid, eu fiquei tão sem energia, parece que meu corpo, eu não tenho vontade de fazer nada. Significa o quê? Que o Covid foi lá, e diminuiu essas mitocôndrias, como eu estava falando para vocês. Então, essa pessoa vai ficar sem energia. E aonde nós temos maior nível de mitocôndrias no nosso corpo é o coração. E o que o Covid mostrou aí? Muita gente apresentando problema cardíaco pós-Covid. Então, esses pacientes, eles precisam melhorar essa questão da energia de mitocôndrias? Sim! Então, eu faço o quê? A manta. Eu, inclusive, fui uma pessoa que quando eu tive Covid, meu Deus, eu não tinha energia para fazer nada. Era aquele desânimo, parecendo que eu estava arrastada. Comecei a fazer a manta, resultados maravilhosos. Então, o que vai acontecendo aqui? Como eu estava dando exemplo para vocês, esses órgãos. Então, é muito importante entender também nossos pacientes, ou você que é paciente, se começar a fazer sentido para vocês, essa questão de entender o corpo como um todo. Então, quando o paciente me procura, eu quero fazer uma sessão de microfisioterapia, eu vou fazer a microfisioterapia com ele. Mas, a partir do momento que ele deita ali naquela maca, eu vou olhar o meu paciente como um todo. Essa, sim, é uma terapia, assim, de olhar meu paciente, o indivíduo, o que ele tem. Então, eu vou fazendo essas ligações de coisas que podem estar acontecendo. Então, aquele paciente que às vezes chega, olha, eu tô com um problema na minha pele, já fiz um monte de coisa e não melhora. Posso ver se tem alguma coisa ali que a microfisioterapia vai me auxiliar? Posso, com certeza. Mas eu também posso pensar nesses órgãos drenadores que eu estava falando para vocês, porque se a pele está manifestando, e como é que estão os outros órgãos? Como é que está o intestino desse paciente? Fígado, como que tá? E aí eu tenho que olhar o meu paciente como um todo. E aí quando eu vejo que tem sim alguma coisa a mais, que esse corpo pode sim estar bem inflamado, o que eu vou fazer? Aí eu já vou indicar algum outro tipo de tratamento para ele. Falar, vamos fazer, mas seria bom também se nós fizermos outros tipos de tratamento junto, né, complementar para te ajudar nesse processo. Então, a manta de LED eu utilizo mais para esses casos que eu tô falando para vocês. Que assim, eu tô falando de casos que, principalmente intestino e mente emocional. Eu não sei se você respondeu aí sobre a questão da Q10, eu tava certa? Não apareceu aqui. Acho que depois a gente pode até fazer uma live aí para você falar um pouco aqui. Pensa, gente, numa loja que eu amo comprar suplementos, eu chego lá, ele me explica tudo. Gosto demais dos valores e do atendimento, principalmente, é maravilhoso. Então, a manta vai ajudar nessa questão. E aí, como ele falou sobre a questão da mente emocional, então já vamos aí entrar para o outro aparelho que eu quero mostrar para vocês, que é o BrainTap. Eu não sei se vocês já viram. Vou tirar aqui que ele estava carregando. Aqui. O outro aparelho é esse, o BrainTap. Esse daqui é um dos meus queridinhos, porque eu amo fazer esse aparelho. Então, o BrainTap, como vocês estão vendo aqui, ele é como se fosse um fone mesmo. Então, eu vou colocar ele aqui e ele também vai ficar aqui na região dos meus olhos. E aí esse aparelho, ele vai emitir luz azul
e a luz vermelha. E aí essas luzes, elas vão ficar aqui nessa região, né, no pavilhão auricular. E quando eu ligo o programa, é porque aí o celular tá aqui para fazer a live e aí eu precisava dele, poderia ter colocado no iPad, mas nem pensei nisso. E aqui, ó, ele também vai emitir. Excelente para cá, depois do aumento da produção de ATP e energia solar. Então, acertei na prova. Obrigada, gente. Então, olha, falou aí da questão da coenzima Q10, excelente para cardio, protetor e aumento da produção de ATP, que era a questão que nós estávamos falando da produção de energia, essa energia celular. E aí, esse aparelho aqui, o BrainTap, ele vai emitir luz também aqui nos olhos, nessa questão, né, na retina aqui. E aí, quando eu conecto ele no programa específico do BrainTap, ele vai começar a sincronizar as luzes com os sons. E aí ele começa a fazer essa sincronização de acordo com o programa que eu escolhi no aplicativo dele. E aí ele vai fazer o que? Ele vai regularizar as minhas ondas cerebrais. Então, de uma forma mais simples para vocês entenderem, ele é como se fosse uma meditação guiada. É quando eu falo isso, às vezes os pacientes me falam: ah, Débora, mas eu não consigo fazer meditação. Então não adianta eu fazer esse aparelho, porque eu não vou conseguir ficar aí, eu não consigo parar minha cabeça, eu não consigo focar aqui, então eu não vou fazer. Você faz milagres só com as mãos, imagina com os aparelhos. Obrigada, Andressa, pelo seu depoimento. E aí, o que eu falo para esses pacientes? Que independente de você estar prestando atenção ou não, por essa tecnologia que o BrainTap ele vai te oferecer, ele faz com que o seu cérebro ele vai sim regularizando essas ondas. Então eu tenho a sensação de quando eu estou fazendo, que mesmo que eu não esteja ali conectada, parece que eu prestei atenção em tudo. Então tem horas que na hora que termina, que eu falo, nossa, parece que eu dormi, mas ao mesmo tempo parece que eu estava prestando atenção, porque a pessoa vai estar falando, e tem essas luzes que vão ficar piscando, você pode ficar com seus olhos fechados. Eu já indico para o paciente, quiser dormir, relaxe, não precisa ficar escutando, mas a sensação que eu tenho é que parece que eu prestei atenção em tudo. E aí esses programas vão fazendo com que a nossa mente vai ficando mais calma. Então o paciente que chega para mim e fala, nossa, eu tô com a mente super agitada, eu não consigo me concentrar, tô precisando relaxar, pronto, aqui está o BrainTap. Também eu utilizo muito nessa questão das segundas-feiras, saúde integrativa, para aqueles pacientes que estão precisando mesmo acalmar um pouco, que estão muito acelerados, estressados. Aí o BrainTap vai me ajudar nesse processo. Então, essas meditações guiadas dele, ele vai tocar exatamente para o que você quer. Então, tem programas para o sono. Então, assim, quando eu não estou dormindo bem, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o BrainTap. Olha quem acabou de entrar aí na live, o criador aí do BrainTap, Dr. Patrick Potter. Obrigada por sua presença. Não sei se ele vai entender o português, mas que bom que ele está aqui. E aí, eu vou usar esse BrainTap para essas questões. Então, quando o paciente fala que não está dormindo bem, que o pensamento está muito acelerado, que chega aqui e fala, nossa, eu tô assim a 1000 por hora, o que eu penso? Vou pensar no BrainTap, porque ele é sensacional, os resultados são muito rápidos, você já sai da maca com a mente já tranquila, em paz, é aquela sensação assim de que parece que, ai, como eu tô mais leve. É muito bom mesmo, gente, fazer esse aparelho. Então, esses dois aparelhos, né, que eu queria mostrar para vocês, são aparelhos que eu utilizo aqui. Às vezes eu falo muito da questão da terapia manual, né, do atendimento online que eu faço, mas existem também outras coisas que eu ofereço para os pacientes quando eu vejo que tem... Pois é, amiga. Você percebeu aí que na hora que eu vi ele chega... Eu fiquei muito feliz. E aí... eu sempre ofereço para os pacientes essas outras alternativas, que com certeza auxiliam muito e ajudam muito nesse processo. E o que eu trouxe para vocês aqui hoje, falando tanto da Manta quanto do BrainTap, são resultados que eu tenho aqui no dia a dia com meus pacientes. Então, assim, às vezes a gente lê muitos benefícios dos aparelhos, mas o que eu tô falando para vocês aqui é o que eu já vi na prática e como que os pacientes têm resultados bons com os equipamentos. Então, assim, eu gosto muito desse contato humano, de estar ali conectado com meus pacientes, mas quando eu preciso, eu
grite socorro sim para os equipamentos e vamos utilizar, né, a tecnologia a nosso favor. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo em mais uma live. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço por estarem sempre aqui toda quarta-feira às 20 horas. E semana que vem estaremos juntos novamente. E agora eu tô deixando as lives lá no YouTube. Então quando vocês quiserem acessar, só entrar lá que tem todas as lives desde a primeira live que eu fiz. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada pela sua participação aí e fica o convite. Pode vir fazer uma live comigo, vamos falar um pouco mais sobre essa questão suplementar aí. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Muito tem se falado, né, na questão de suplementos e realmente é uma loja que eu compro e gosto muito do atendimento de vocês. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima live. Beijão!